Porque eu tenho a impressão que o brasileiro não entende que ele é escravo, entendeu? Ele não entende que o Brasil, geopoliticamente, é um dos países mais fracos do mundo. A gente não tem capacidade de dissuadir inimigos nenhuma. Então, a gente tem um jogo político internacional, né, vários agentes que trabalham em território brasileiro para controlar o Brasil, né? E eles vêm conseguindo controlar o Brasil, tanto que vários membros do governo atual são agentes dessas organizações, como o Fórum Econômico Mundial, né? A Marina Silva é uma grande agente deles, tanto que você vê ela passando pautas que são ambientalistas, mas na verdade são antidesenvolvimentistas, né? Ela fica bloqueando toda vez que a gente vai começar a explorar algum recurso natural que vai gerar empregos e avanço para a sociedade. Ela barra porque há interesses nesses minerais por essas oligarquias internacionais. Então, eu acho que é um bom assunto para a gente começar, pelo menos. Eu também acho. Essa questão, ainda que o cara não tente entender a história do Brasil, eu acho que se a gente olhar hoje para o mundo, o que está acontecendo, as pautas que o mundo ocidental está tentando impor são todas pautas de controle. Independente se for para barrar um desenvolvimento da nação, quando não é isso, é para, quem sabe, barrar o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser humano. Aquelas pautas identitárias que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro. Aí o cara fica meio preso, né? Como se fosse tipo uma gaiola. O cara fica com medo de viver, fica com medo de se expressar. Hoje é inegável qualquer pessoa não pense duas vezes. Ainda que tu fale assim, não, aqui eu falo de tudo, aqui eu falo sem rodeios. Quero não bate aquela sensaçãozinha interna, né? Será que eu vou me dar mal pelo que eu falei? E aí, o que tu falou da Marina Silva, eu assino embaixo. Até não sei se tu viu que o Soros passou agora o controle da empresa pro filho, né? Pro Alexander. Chegou a Hum, ver isso? não fiquei sabendo, não. Ele tá, Ficou sabendo, não? tá Isso aí colocando as rodou. chuteiras Não, no, isso aí no... rodou o mundo inteiro. O Wall Street comentou, o New York Times comentou, o Verdivaldo, o Glenn Greenwald comentou, até fazendo ironia, né? Poxa, o Glenn fala mais assim, pô, é muito bacana ver aqui com o Alexander Soros, sabe, um jovem trabalhador com muita coragem, muito esforço, chegou tão longe na vida, né? Porque seria muito triste se ele só ganhasse bilhões sem esforço nenhum, ainda mais para impor os seus bilhões para meio que moldar a política internacional, as sociedades. E o Alexander Soros, o filho do Soros, é amigo da Marina Silva e do Haddad. Agora, no encontro de Davos, lá de janeiro, estavam ambos batendo foto com o Haddad. Ou com ambos, né? A Marina Silva bateu uma foto só com ele e o Haddad bateu uma foto que tá um lado o Alexander, do outro lado o Malloch Brown, da Open Society Foundation. E tava lá, todo mundo junto e misturado. Aí quando você vê as pautas que essa turma vem trazendo para o Brasil, a gente pegar aqui essas últimas, uma discussão grande. Petróleo lá na Foz do Amazonas. Não, não pode. Meu Deus, como assim? Não, o IBAMA negou, porque aqui é um assunto técnico, né? A técnica tem que estar acima de tudo e temos que ver, porque tem um coral, e esse coral aqui é extremamente raro, a gente não pode explorar. A Petrobras, essa empresa gigantesca, eu não lembro, talvez, eu acho que nem aconteceu, a última vez que houve um derramamento de óleo por parte da Petrobras. Está aí explorando há anos e anos e anos e anos. É uma empresa de ponta no setor, uma empresa que se destaca, mas não pode avançar. Não pode porque o Ibama não deixa. E não é a primeira vez que isso acontece. Já houve esse pedido em 2018 contra a empresa. Na verdade, esse lote foi leiloado em 2013 e até agora não foi explorado. Agora você anda só um pouquinho mais para o lado, tem a Guiana Francesa. Lá na Guiana Francesa tem algum problema? Não, não tem. Pode fazer Ah, o que lá não tem quiser. coral, né? E é Pois da é, lá, onde, lá né? É você da pode França o fazer o que bagulho, né? quiser. Esse dia até no Twitter, eu acho que eu não nem coloquei aqui, mas eu vi um cara perguntando o seguinte: alguém já parou pra olhar se na Guiana Francesa tem terra indígena? Da mesma forma que tem no estado do Amapá? Aí eu parei assim, eu falei, rapaz, pergunta boa. E aí, Google, né? Quem procura acha. Eu achei um estudo francês de 2013 que mostra um comparativo. E aí tem umas gradações que vai de 1 até 6, sendo que de 1 a 4 é 100% proibido de você fazer qualquer coisa na região, né? Que seriam terras de proteção, seja indígena, seja algum tipo de reserva. De 1 a 4 você não pode, que Uhum. ela é uma cor verde. Aí a 5 e 6 você podia, mas bem limitado, principalmente o 5, mas desde que o governo liberasse. Quando você olhava o estado do Amapá, era basicamente todo pintado de verde e azul. Aí tinha assim umas manchinhas brancas, que é terra que você pode fazer o que você quiser, né? Terra comum.
começa lá na cidade de São Paulo. Tu pode comprar, tu pode construir alguma coisa. Quando tu vai olhar pra Guiana Francesa, bicho, só tem terra indígena ali perto da Amazônia. Toda a região costeira, no meio do país, tá de boa. Tem terra indígena, não. Aí é engraçado que, assim, a Guiana Francesa tá em cima do Amapá, eles fazem fronteira, mas passou da fronteira, acabou a terra indígena. Não tem mais. É só no Brasil. É porque a verdade, né, e o Kim sabe disso, a verdade é que essas agendas ambientais ou de proteção aos indígenas, na real, só há uma reserva de recursos naturais que as grandes potências mundiais fizeram no nosso país, eles lotearam o nosso país para que no futuro eles possam explorar. Então não é interessante para eles duas coisas. Primeiro, que a gente retire esses recursos e use essa riqueza para transformar o Brasil numa grande potência mundial, eles não têm esse interesse. Segundo, se a gente começa a desenvolver essas regiões que estão mais longínquas e pouco desenvolvidas do Brasil, a gente garante a nossa soberania territorial, porque vai ser mais difícil de invadir lá se tiver uma grande metrópole com muitas polícias, um exército forte, entendeu? Então todas essas políticas de meio ambiente que a Marina Silva vem empurrando na nossa goela, é ela trabalhando para os nossos colonizadores, para que eles tenham os recursos naturais no futuro quando deles acabarem. Porque para você invadir o Brasil e para você simplesmente acabar com o Brasil é muito fácil. A gente é um país costeiro que depende dos nossos portos para exportar coisa e comprar muitos produtos complexos que a gente não tem a capacidade de produzir. Nossa marinha é uma piada, a gente não tem navios o suficiente para ir contra nenhum país desenvolvido no mundo. Então basta eles fecharem a costa do Brasil que eles controlam o Brasil. Então o Brasil é um país extremamente vulnerável a pressões geopolíticas externas. E isso é de propósito. É de propósito porque aqui é uma colônia. Porque esse país não é um país soberano. Não é um país onde o povo manda e aqueles que mandam não mandam pensando no povo, mandam pensando nos interesses exteriores. Quer ficar com raiva? Manda, e é. Quer nomes? Bora, Quer nomes? bora, quer falar manda. de oligarquias brasileiras? Manda, quero Vamos saber falar. tudo. Já, você lembra, não sei se você vai lembrar, mas era pra você lembrar, porque semana passada falaram disso pra você. Sabe o que é a Ferrogrão? É uma ferrovia, né? Isso, é uma ferrovia. Sai do Mato Grosso, vai até ali, desemboca mais ou menos no Pará, desemboca no Porto. A gente tem que ter essa logística. Claro. E aí, essa rodovia faria que a soja brasileira, que já talvez seja a mais competitiva do mundo, assim, vença de disparada, né? E vai ficar um negócio roubado. Além dessas forças internacionais, que a gente vai falar dela, se liga nisso daqui. Tirar vantagem que estamos de forma de live, né? Boa. Até montei uma apresentação para servir de roteiro. Essas duas notícias aqui é do governo do Dilma, do Lula, né? O governo começa, o Renan Filho do Renan Calheiros, postura correta. Ele estava a favor da Ferrogrão. Aqui, no dia 18 de janeiro. Renan defende Ferrogrão com outro nome e diz que vai ouvir a Marina Silva. Passados 6 dias, a Ferrogrão não é prioridade para o governo. Mas não é só questão de Marina Silva. Vamos falar de pressão, não só internacional como nacional. Aqui era a nota do Lauro Jardim, né? Essa que ele fala que não é mais tão prioridade assim. Aí ele falava assim que oficialmente o projeto não será abandonado, mas pelo discurso é o que daqui de 10 anos. Renan acha que o nome Ferrogrão é ruim. Aí quer mudar para Túnel Verde. Aí no último parágrafo, essa nota falava o seguinte. Além dos questionamentos ambientais que são fortes, a Ferrogrão é também o centro de uma briga de pesos pesados do setor. O grupo Cosan, que é dono da Rumo, faz oposição forte ao projeto. Já seus concorrentes, como a VLI e da Vale, trabalham para viabilizar a ferrovia. Então você veja, tem um grupo brasileiro chamado Rumo, também é de ferrovia, né? Concorrente, não tem interesse na Ferrogrão. Aí o que é que tem interessante nisso? Essa matéria aqui saiu na Veja nesse mesmo período, dia 22 de janeiro. Essa matéria aqui é anterior do dia 24. Como foi a conversa de Lula e Rubens Ometo, 2 dias antes da nota sobre a Ferrogrão? O primeiro empresário a ter agenda privativa com Lula no Planalto, Rubens Ometo, apresentou ao presidente um plano bilionário de investimentos da Cosan. Essa mesma Cosan que é contra a Ferrogrão, nos setores de energia e infraestrutura. Será que o plano do Rubens Ometo contemplava a Ferrogrão? Acho que não contemplava, né? Ele ficou meio triste. Ou talvez mostrou, não, Lula. Talvez se não construir a Ferrogrão, temos um caminho melhor. Aí o tempo foi passando. Aí eu voltei, só para voltar um pouco no tempo. Isso aqui é de 2021, era até do governo Bolsonaro. Ó. Ferrogrão, a disputa bilionária sobre o maior projeto ferroviário do país.
E aí falava, pô, a viabilidade, a rodovia é sensacional, ó, os relatos dão conta da forte disputa que envolve hoje a consolidação logística do centro-oeste do país, região que concentra o maior polo de produção de grãos. Aí falava, né? De um lado estão aqueles que defendem a realização do leilão, planejado pelo governo, buscam parcerias para viabilizar a ferrovia. Do outro estão nomes que atuam na região e enxergam a Ferrogrão como um concorrente que pode colocar planos futuros em xeque. É exatamente o caso da Rumo, empresa logística do Grupo Cosan, do Rubens Ometo, primeiro empresário a ter agenda privativa com Lula. A oposição que a campanha faz ao empreendimento tem razão clara. A abertura de concorrência que a nova ferrovia pode gerar sobre os trilhos que a Rumo já administra, jogando o preço do frete para baixo e consolidando a seda dos grãos pela região norte do país. Entendi. Aí Então, eu passo um pouquinho. então a gente tem dois interesses aí, né, que você tá falando. Tem o interesse Você tem o internacional interesse internacional, que é o ambiental, que ele sempre tem, e tem também... e o nacional. Tem um cara que hoje tem um oligopólio nas ferrovias, ou seja, ele controla a maioria das ferrovias no Brasil, e ele não quer um competidor aqui, mesmo que isso atrase o desenvolvimento do Brasil. Pois Entendi. é. Aí, 27 de janeiro, 3 dias depois da nota do Lauro Jardim, que o governo não era mais prioridade. Primeiro empresário recebido por Lula doou 1 milhão para o PT. Entendi. Faz sentido, né? Faz sentido. Então ele Quem comprou... é? Bilionário Rubens Ometo, dono da Cosan. Aí o tempo passa. Conselhão de Lula terá Josué da Fiesp, debate sobre o novo arcabouço fiscal. Era a manchete. Quem mais vai estar? Olha o primeiro nome de amarelo. O empresário Rubens Ometo, dono da Cosan, também vai estar no Conselhão do Lula. Um conselhão que vai discutir sobre sustentabilidade, né? O destino do país, o que é que vamos fazer, o que não vamos. Todos os temas cruciais para o país serão discutidos pelo colegiado. Será que vamos falar da Ferrogrão? Aí, 6 de fevereiro. Não faz sentido estimular combustível fóssil. Você viu essa questão que teve lá da reoneração da gasolina no início do ano? Não sei se tu vai lembrar. Lembro. Falou, não, a Miriam Leitão até viralizou. Não podemos, gente. Não podemos aqui aumentar o preço como é baratear a gasolina, porque tem que pensar no social. Gasolina faz mal para o meio ambiente, vai emitir carbono, não combustível fóssil. Estamos na era do retrocesso. Isso aí era só para passar pano. Né? Papinho. Pois é. Agora, no meio tempo, tem uma galera também que pode ter algum tipo de vantagem se você bota mais imposto na gasolina. Por exemplo, se o cara vende etanol, o governo Dilma, pelo menos, o Lula, ele tributou mais a gasolina do que o etanol, sob a justificativa que o etanol é mais limpo, né? É mais limpo, né? Já é a justificativa através do SG. O que não é verdade, Aí, porque tem que plantar cana de açúcar pra caralho, e Pois cana destrói a terra, né? É o que dizem. Aí, essa matéria aqui, que fala o seguinte, que não faz sentido estimular combustível fóssil, quem fala isso é o executivo da Raizen. Sabe de quem é essa Raizen? Vamos ler a matéria. Rubens Ometo, empresário doador do PT e Bolsonaro nas eleições, é controlador indireto da Raizen. Ele é controlador da Cosan, sócia da Raizen, junto à Shell. O Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda com Dilma esse ano. Nos primeiros anos, a Raizen tem empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, para quitar. Ou seja, a Raizen, que é do Ometo... Esse Rubens Ometo, então, ele tem conexão com a oligarquia internacional também, né? Porque a Shell não é brasileira, né? A Shell não é brasileira. Então, provavelmente, ele faz parte da oligarquia brasileira justamente porque ele fez um acordo com a oligarquia internacional. E é assim que ele compra o lobby político para se consolidar aqui no Brasil. Porque toda fonte de poder vem lá de fora, de verdade. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!